Sim, realmente, Juan, você tem toda a razão. Eu tinha ido com uma equipe grande da universidade, num primeiro momento, que ficamos lá desde final de janeiro, dia 27 de janeiro, até mais ou menos meio de fevereiro, um grupo maior visitando as universidades e fazendo esse trabalho da rede de investigação que nós estamos desenvolvendo. É uma rede internacional de investigadores em desenvolvimento resiliente ao clima. Então, nós realmente estávamos no Reino Unido, primeiro Portugal, depois o Reino Unido, e eu continuei lá com meu esposo porque eu ia continuar fazendo um pós-doutorado na Universidade de York e tínhamos ainda várias viagens e visitas para fazer e os estudos. Mas realmente nós saímos de lá no dia 18 de março, eu viria só agora em final de maio, e foi assim a mão de Deus, porque nós saímos em 18 de maio, chegamos aqui 19, e quando nós chegamos no dia depois e ligamos a televisão, as estações de trem pelas quais nós passamos para poder ir até o aeroporto e embarcar estavam todas fechadas, 10 estações fechadas. Então, realmente, nós estamos bem, estamos em casa, continuando nossos trabalhos e nossos estudos e fazendo, então, essa articulação da rede dos pesquisadores do Reino Unido com a América Latina. Es un prestigio realmente, seguramente para usted y el equipo de técnicos que fueron hasta la Universidad de York. Y qué bien que un día antes del cierre de todo llegaron otra vez a casa. Es un milagro realmente. Sem dúvida, porque estar à nossa casa, junto da família e mais seguro é muito melhor, porque caso contrário nós estaríamos lá e neste caso em casas não tão seguras e também num lugar onde nós não tínhamos tantos recursos. Assim estamos em casa, em quarentena, mas estamos muito bem, graças a Deus, ninguém ficou doente, ninguém foi acometido da Covid, apesar de andarmos em várias universidades em fevereiro, que já havia casos que não se sabia por lá. Doctora, la verdad un placer, Irene, poder entrevistarte en el día de hoy. Y la consulta es, cada universidad tiene un rol específico en su territorio según su propia realidad. Y en el marco, por supuesto, de la autonomía universitaria. ¿Cuáles han sido las decisiones que tomó UNOAESTE en su comunidad, docentes, no docentes, estudiantes, en relación al COVID-19? Sim, a universidade, obedecendo principalmente aos decretos estaduais e algum também do MEC, porque no Brasil nós temos uma posição um pouco mais segura e mais alinhada no Paraná, nos estados, do que propriamente federal. Eu creio que todos estão percebendo que estamos numa crise política muito séria no Brasil. Então, a universidade suspendeu todas as aulas. Nos primeiros momentos, não tínhamos nenhuma orientação, porque realmente todos ficaram muito assustados e também achando que voltaríamos em breve. Agora já há uma orientação que os professores façam aquilo que seja possível adiantar por meios eletrônicos, através da internet. Neste particular, a Universidade UniOeste, que é a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, e ela é grande, ela tem aproximadamente 13 mil alunos e tem 5 campos: Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Toledo, Marechal Cândido Rondon. Então, ela é grande e ela tem uma diversidade muito grande e muitas aulas presenciais, incluindo as aulas da parte de saúde, medicina, enfim, enfermagem, fisioterapia, e que são médicas, né? E laboratórios de biologia. Então, nós estamos tendo um grande problema. Depois, por exemplo, eu quero dar um exemplo. O curso de biologia, eu trabalho no curso de biologia para os alunos que se formam em graduação em biologia. E também trabalho no curso de mestrado e doutorado em desenvolvimento rural sustentável.
No curso de biologia, o próprio centro acadêmico dos alunos, que coordena os alunos, fez uma pesquisa e a maioria, quase todos, disseram que não era possível substituir as aulas, porque as aulas são bastante práticas e, portanto, eles tinham dificuldade. Outra dificuldade é que eles disseram que muitos dos alunos não têm internet em condições nas suas casas, ou teria no máximo um celular para trabalhar, muitos não têm um bom computador com uma boa internet e que não era viável substituir as aulas. Então foi indicado aos professores que mandem conteúdos, que mandem bons textos, que compartilhem bastante materiais, mas as aulas propriamente nestes cursos não têm sido uma substituição, tem sido uma complementação. Agora, nas aulas de mestrado e de doutorado, nós temos feito as bancas dos alunos todas online, já fiz banca de doutorado, banca de mestrado, bastante, agora mais ainda. E também nós estamos fazendo muitas lives. Então, nós estamos fazendo palestras e os professores, nossos colegas, já começaram a ministrar as aulas em classes, onde todos podem se conectar. E assim, ao se conectarem, podem então trocar e conversar, não apenas assim falando, mas se vendo nos vídeos em sala de aula. E tem sido um recurso interessante. Eu ainda não tive aula nessa condição, mas tenho feito muitas aulas e cursos, inclusive com Itaipu, que nós temos um grupo de educadores ambientais da Bacia do Paraná 3, que Itaipu coordena. Temos tido um curso maravilhoso sobre inteligência emocional, onde todos se veem na tela do computador e podem discutir. Sim. Sim, isso nós entramos mesmo, inclusive, nós temos um núcleo de inovações tecnológicas, que é o NIT, Dr. Reginaldo, que também estava comigo nesta viagem, é um dos que trabalham conosco nesta rede, junto contigo, Juan, e junto com os nossos colegas aí de Alto Paraná, da Governação de Alto Paraná, que fazem parte desta rede, e também dos colegas da Argentina, que estão conosco. Dr. Reginaldo, junto com a sua equipe, entrou em ação. E nós, do Centro de Pesquisa em Proteção e Desastres, esse CEPED que eu coordeno, também estamos junto nisso, apoiando com o Corpo de Bombeiros aqui do Paraná. E o que foi feito? Foi feito um levantamento e, de imediato, antes de que pudéssemos resolver o problema, principalmente dos equipamentos, dos respiradores e outros equipamentos de UTI, havia um problema muito grande porque não se consegue comprar peças, não se consegue comprar materiais. Então, a universidade e também o governo do estado fez um programa e a universidade começou a pegar as impressoras 3D e, com alguns engenheiros do doutorado e do mestrado, estão desde o início fazendo peças e arrumando os equipamentos. Foi uma maravilha, uma benção do ponto de vista tecnológico, porque com impressoras 3D nós conseguimos, eu creio que mais de 30 equipamentos foram consertados, respiradores esses que são tão caros e tão difíceis de comprar, com pequenas peças que a gente vê. Os alunos, claro, como engenheiros, têm que dimensionar, construir a peça que se adapte perfeitamente, mas fizeram, olha, e foram nos hospitais, consertaram os equipamentos e deixaram funcionando diversos. Mais de 15 máquinas de respiradores já há um mês atrás já estavam prontas, muitos outros que são para o controle da frequência cardíaca, outros inclusive para crianças, realmente da pediatria infantil, foram consertados para poder atender as crianças.
E também foram feitas muitas máscaras hospitalares. Aquelas maiores que cobrem o rosto, elas foram feitas lá e ainda continuam sendo feitas lá no laboratório da universidade, e temos ido a todos os hospitais. Foz do Iguaçu está fazendo isso. Nós fomos a Francisco Beltrão, a equipe foi a Francisco Beltrão, deixou lá 5 leitos de UTI que não funcionavam, funcionando. Aqui no Hospital Agaú foi o que primeiro. Os hospitais particulares também têm vindo, têm pedido serviços e têm sido atendidos através deste projeto que nós estamos desenvolvendo. Mas não é só isso. Nós somos, a universidade foi treinada e tem um grande grupo sendo o centro de controle de toda a informação por telefone. Então, tem uma equipe grande que atende todas nesta região as pessoas que ligam para saber, para ter informação, para serem encaminhados para os serviços hospitalares. Está sendo todos atendidos pela universidade através do seu corpo docente, dos seus professores, juntamente com os alunos que estão nesse trabalho 24 horas. Então, para nós termos hoje, atendendo, eu vou falar o caso específico daqui, da nossa região do Paraná. E eu creio que não é diferente, nem no Paraguai e nem na Argentina. Para nós termos um acesso para todos, um acesso universal, nós teríamos que ter avançado num projeto que o governo federal tinha, que era de internet para todos, gratuita. Inclusive, algumas cidades começaram a ter nos seus bairros internet, que se você estava à rua, você podia acessar a internet. Tivemos aqui um pouco disso, hoje talvez limitado a muito pouco lugar. Eu me lembro que no ano passado, faço um parêntese, se me permite, foi quando conheci você, Juan, lá em Buenos Aires, no prêmio de líderes para o desenvolvimento da América Latina, que fui lá, que você estava organizando, e através do nosso grande amigo Ricardo Harduin, que me indicou para estar lá neste prêmio. Lá, quando eu cheguei, antes mesmo do prêmio, quando eu cheguei no centro de Buenos Aires, eu pude acessar a internet, porque a minha operadora, aqui, TIM, não funciona na Argentina, então eu estava sem, e eu pude acessar. Então, isto é uma necessidade, nós precisamos ter internet com mais facilidade, mais barato, mais livre e como uma política para todos, e gratuita, se possível. Se não for possível para todos, que então aqueles de baixa renda tenham ela gratuita. Segundo, que nós pudéssemos ter também acesso, facilidade aos equipamentos. Hoje nós precisamos ter um bom celular para funcionar, senão ele trava. E além disso, um celular é muito pequeno. O smartphone hoje nós fazemos de tudo, eu uso o meu para tudo, mas é muito pequeno para estudos. Eu sempre estou com o meu smartphone do lado e acompanhando pelo computador e fazendo as minhas coisas pelo computador. Então, estes são insumos que teriam que ser barateado muito a nossa tecnologia para que as pessoas tivessem acesso, porque senão nós não vamos conseguir fazer essa educação virtual, que talvez uma boa parte daquilo que é teórico, se a gente tiver mais pandemias à frente, e os estudiosos dizem que esta é uma primeira onda, que pode haver outras ondas do próprio coronavírus. Mas é provável e é possível, o que se fala hoje nos meios dos pesquisadores é o seguinte: quando será a próxima epidemia? Não se haverá. Quase todos acham que haverá.
Só que quando será, nós não sabemos. Então, nós temos que estar preparados. E nossos alunos, e os nossos idosos, e todas as pessoas hoje dependem dessas tecnologias. Então, se você me permite alongar só um pouquinho mais, é muito cruel esse sistema capitalista que nós vivemos. Enquanto os mais ricos têm muito mais riquezas do que milhões de pessoas. E quando os bancos e o sistema financeiro ganha e tem o ano passado, quando o Brasil e muitos países estavam em crise, nós tivemos, os 5 maiores bancos do Brasil tiveram extraordinários lucros. Então, é isso que está acontecendo. Nós temos, em fevereiro deste ano, nós tínhamos 18 milhões de desempregados no Brasil, 34 milhões trabalhando em atividades informais. Como nós vamos poder que estas pessoas tenham acesso se a gente não baratear, se a gente não fizer projetos que diminuam a pobreza e levem recursos a essas pessoas? Doctora, ¿qué puede comentarnos de su experiencia en este trabajo en conjunción entre universidad y municipio? En tiempos normales, quizás, la experiencia, y hoy en tiempos de pandemia, ¿cómo se puede hacer esa vinculación y qué se puede aportar para la sociedad? Bem, em tempo normal, nós tínhamos muita atividade de capacitação, reuniões para decidir conjuntamente como nós faríamos os nossos projetos. E eu quero destacar aqui um projeto que eu sei que provavelmente você tem falado bastante, que é um projeto muito especial para você, que você está à frente desse projeto e tem nos trazido na rede internacional, e nós abraçamos com muito carinho, que é a megalópole da Tríplice Fronteira, Sociedade 5.0. Se a sociedade 5.0 é sociedade tecnológica, sociedade 5.0 é sociedade tecnológica que dá espaço e que dá oportunidade para todos. É usar a tecnologia para melhorar a vida das pessoas, para reduzir a pobreza, para dar mais condições, para facilitar o acesso ao emprego. Bem, nós fazíamos isso de forma mais presencial e nos organizávamos para planejar, vamos dizer assim, essa parte presencial pela internet. Agora, nós teremos que talvez mudar um pouco mais. Agora, nós precisamos mais do que nunca investir em tecnologia para o nosso povo, levar tecnologia, dar acesso, baratear os custos, porque nós talvez vamos ter mais do que nunca de ter muitos cuidados com a parte presencial. Então, nós não sabemos, alguns dizem que só no ano que vem, uns dizem que em setembro já poderemos ter aulas. Não sabemos. Se não vier uma segunda, uma terceira onda da pandemia, acho que sim, provavelmente. Eu andei fazendo uns cálculos aqui sobre o número de mortos por milhares de pessoas nos países, até para a gente ver como é diferente não me diz muito quando diz assim: olha, o Brasil é o sexto quanto ao número de mortos. Ok, está correto isso. Agora, em relação à população, porque a porcentagem da população, qual é o nosso lugar? A gente está muito mal? Ou como é que é o lugar da Argentina, do Paraguai, dos Estados Unidos? Eu andei hoje fazendo cálculos sobre isso, que faz dias que eu queria fazer, então eu fiz um pouquinho para que, se você quisesse saber alguma coisa, fiz sobre isso. Então, veja, se nós tivermos que retornar com a maior parte virtual, nós podemos sim prestar esse trabalho. O que nós precisamos é conectar as pessoas, porque se nós conectarmos as pessoas e abrirmos salas virtuais, a rádio é fantástica, parabéns, maravilhosa, a vida inteira. Antes da televisão veio o rádio, e o rádio chega em todos os lugares.
As pessoas estão no carro, estão ouvindo o rádio, as pessoas estão, às vezes, trabalhando, estão ouvindo o rádio. Parabéns a você, querido ouvinte, que está aí nos ouvindo. Muito obrigada pela sua audiência, pelo seu cuidado, por se informar, por estar conosco, nos prestigiar. Mas, se a gente quiser discutir, como a gente diria, cara a cara, não é possível. Se não for possível presencial, nós precisamos de um computador bom, com boa internet, para que as pessoas apareçam na tela, para que apareçam 10, 15, 20 pessoas. Os números também não poderão ser muito grandes. E nós podemos sim fazer bons projetos. E aí entra a rede de pesquisa internacional que nós organizamos, a qual você participa e a qual os nossos colegas do Paraguai e da Argentina também participam, junto com os pesquisadores do Brasil e o Reino Unido, principalmente Inglaterra, do Reino Unido. Então, estes colegas... Alô? Alô? Perdemos? Alô? Olá? Retornou? Olá? Sem dúvida. Então, eu digo que nós estamos nos organizando, esta rede internacional de pesquisadores, onde nós temos mais de 60 pesquisadores do Brasil, nós temos do Paraguai, nós temos da Argentina e nós temos do Reino Unido mais 15, então ao todo aí nós já somos quase basicamente 100 pesquisadores, doutores e pessoas que têm uma atividade importante, um cargo importante de mando no governo e podem decidir. Nós estamos então agora organizando esses grupos e vamos fazer grandes projetos para nossas comunidades. Então, mesmo que seja de forma virtual, nós temos sim que ter as ferramentas e nos organizar e fazer os projetos. E aí, nós precisamos muito, eu penso, daquele líder comunitário, daquele vereador, daquele coordenador do bairro, das paróquias, das igrejas, dos movimentos sociais, para poder relacionar, para poder integrar as pessoas que precisam dos serviços com os projetos que a gente pretende e pode desenvolver. Sim, desculpe, Luiz. Luiz Dávalos, quero dar um grande abraço a ti também. Muito obrigada por esta oportunidade e a Juan por nos convidar e dizer que é uma grande alegria. Sim, você está correto. Pedir aos nossos jovens e aos nossos ninhos que, por favor, estudem em tudo que puderem, pelos livros, pela internet, pelas aulas, pela internet, porque nós precisamos crescer e não podemos parar. E tudo mais que nós queremos fazer depende dos nossos jovens e dos nossos ninhos e de todos as nossas famílias. Um abraço a ti, muito obrigada. Sim, foi domingo. Sim. Muito obrigada. Uma grande alegria.
ciudad se redujeron hasta un 50% por los nuevos controles. Y se realizaron test de coronavirus a 36 embarazadas tras el contagio de un obstetra. Se realizaron test de coronavirus a 36 embarazadas tras el contagio de un médico que las atendió. Qué bárbaros, qué terrible. ¿Y todavía no salieron los resultados? Todavía no salió, esto fue en el día de ayer. Bueno, querido Juan, te mandamos un fuerte abrazo. Festejando nosotros el Día de la Madre, por favor. Bueno, cómo no, así estaremos. No, y además un gran cariño a Vilma, que la va a pasar ahí con su hija y por lo menos virtualmente con su familia. Sí, saludos a la licenciada Vilma, a la familia. Juan, gracias por este dato, gracias por el contacto con la doctora Irene Lita, que compartimos. Ojalá que pronto tengamos ese seguimiento de aquellos proyectos que habíamos iniciado con ella, justamente aquí en Ciudad del Este y en Foz de Iguazú. Así que en el día de ayer, Luis, tuvimos una videoconferencia, aunque Vilma me reta cuando dice videoconferencia, con Ecuador. Ayer se sumó Ecuador también a la red de Sociedad 5.0 y en el día sábado tenemos el segundo encuentro con los integrantes de Bolivia en este tema también. qué bueno, felicidades, querido Juan.